queridos alunos do 5º ano B da Escola Coronel Virgílio Távora. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje, assim como eu fiz na segunda-feira, a gente vai juntar as aulas de português e de matemática, levando em consideração que ambas as aulas estão trazendo aí o mesmo conteúdo, né? O mesmo tema dessa semana. Antes de eu começar, gente, o conteúdo propriamente dito da nossa aula, vocês sabem, né, se recordam que nós estamos vendo durante essa semana a competência socioemocional que fala sobre o interesse artístico. Então, eu vou colocar aqui uma história bem interessante para vocês, que é de algo que vocês, acho que a maioria já brincaram disso. É uma brincadeira, um brinquedo, uma espécie de brincadeira de brinquedo, e que a gente pode confeccionar. E também pode ser uma espécie aí de arte, porque mexe com a criatividade de vocês. Então, o nome da história é A Pipa e a Flor, de Rubem Alves. Então, vocês vão ficar aí com essa historinha para iniciar a nossa aula. A Pipa e a Flor, de Rubem Alves, também tem reflexão nessa história, tá? Prestem muita atenção e vejam que a própria história fala aí de utilizar papéis de seda, cores diferentes, de pintar a pipa, né? Tudo isso também mexe com arte. Então, vocês vão ficar com essa história bem interessante e depois eu retorno para a gente dar continuidade à nossa aula. A Pipa e a Flor, de Rubem Alves e Maurício de Souza. Então, vamos para a história. Um dia, passeando pelo parque, fiquei triste ao ver uma pipa enroscada no galho da árvore. Rasgada, ela girava que girava ao vento, como se quisesse escapulir. Mas não adiantava nada, parecia aqueles bichinhos de asas quando caem em teia de aranha. Tive dó. Pipa não foi feita para acabar assim. Pipa foi feita para voar. E é tão bom quando a gente as vê lá no alto. Eu sempre tive vontade de ser uma pipa. Bem leve, sem levar nas costas de nada que pese. O que é pesado puxa a gente para baixo. Papel de seda, taquara fina que enverga, mas não quebra. Linha forte, um pouco de cola e pronto, lá está a pipa, pronta para voar. As cores e as formas, que são tantas, a gente pode consultar o coração e ver o que ele prefere. Pipa, para ser boa, tem de ser igualzinha à que está na imaginação. Fico até pensando que as pessoas, para ser boas, precisam ter uma pipa muito colorida solta dentro de si. Pipa boa não precisa de vento forte. Uma brisa mansinha deve chegar para levá-las até lá em cima, perto das nuvens. É por isso que elas têm de ser bem leves. O vento chega, as folhas das árvores tremem e lá vão elas subindo para dentro do vazio do céu. Só que tem uma coisa muito gozada. Pipa, para subir, tem de estar amarrada na ponta de uma linha. E a outra ponta é uma mão que segura. É assim que a pipa conversa, através da linha. A mão puxa a linha e sente a linha firme, puxando para cima, querendo ir. É a pipa dizendo, me deixe ir um pouco mais. Mas se a linha responde frouxa, é a pipa dizendo que está sem companheiro. O vento foi embora e ela quer voltar para casa. Há pessoas que nunca brincaram com pipa e acham que é só cortar a linha para ela subir mais alto, nas costas do vento, sem nada que a segure. Mas não é assim. Quando a linha arrebenta, ela começa a cair e vai caindo sempre, cada vez mais longe, triste e abanando a cabeça. Quando eu era menino, eu me lembro, havia um homem, justo quando as pipas estavam lá em cima, batizados, carretilhas sem mais linha para dar, ele vinha e comprava as pipas dos meninos. Pagava o preço justo. Só que o gosto dele era cortar a linha. Aí você já sabe, né? Pois é, era uma vez uma pipa.
O menino que a fez estava alegre e imaginou que a Pipa também estaria. Por isso fez nela uma carinha risonha, colando tiras de papel de seda vermelho, 2 olhos, um nariz e uma boca. Ô Pipa boa, levinha, travessa, subia alto, gostava de brincar com perigo, vivia zombando dos fios e dos galhos das árvores. Vocês não me pegam, vocês não me pegam! E enquanto ria, sacudia o rabo em desafio. Chegou até rasgar um papel num galho, que foi mais rápido, mas o menino consertou, colando um remendo da mesma cor. Amigos, a Pipa tinha aos montões e seus olhos iam agradando a todos eles, sempre com aquela risada gostosa contando casos. Mas aconteceu que um dia ela estava começando a subir, correndo de um lado para o outro no vento, quando olhou para baixo e viu lá no quintal uma flor. A Pipa já havia visto muitas flores, só que dessa vez seus olhos e os olhos da flor se encontraram. E ela sentiu uma coisa estranha. Não era a beleza da flor. Ela já vira outras, bem mais belas. Eram os olhos. Quem não entende pensa que todos os olhos são parecidos, só diferentes na cor. Mas não é assim. Há olhos que agradam, acariciam a gente como se fossem mãos. Outros dão medo, ameaçam, acusam e, quando a gente se percebe encarado por eles, dá um arrepio ruim pelo corpo. Tem também olhos que colam, hipnotizam e enfeitiçam. Foi isso que aconteceu com a Pipa. Ela ficou enfeitiçada. Não queria mais ser Pipa. Só queria fazer uma coisa. Fazer o que a florzinha quisesse. Ela era tão maravilhosa. Que felicidade se pudesse ficar de mãos dadas com ela pelo resto de seus dias. E assim, resolveu mudar de dono. Aproveitando-se de um vento forte, deu um puxão repentino na linha. Ela arrebentou a Pipa e foi cair devagarinho ao lado da flor e deu sua linha para a florzinha segurar. Ela segurou bem forte. Agora, com sua linha nas mãos da flor, a Pipa pensou que voar seria muito mais gostoso. Lá de cima conversaria com ela e ao voltar lhe contaria histórias para que ela dormisse. E pediu: Florzinha, me faz voar? E a florzinha fez a Pipa voar. A Pipa subiu bem alto e seu coração bateu feliz. Quando se está lá no alto, é bom saber que tem alguém esperando lá embaixo. Mas a flor, aqui de baixo, percebeu que estava ficando triste. Não é que estivesse triste. Estava ficando com raiva. Que injustiça que a Pipa pudesse voar tão alto e ela tivesse de ficar plantada no chão. E teve inveja da Pipa. Tinha raiva ao ver a felicidade da Pipa longe dela. Tinha raiva quando via as pipas lá em cima tagarelando entre si. E ela, flor, sozinha, deixada de fora. Se a Pipa me amasse de verdade, não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim. Ficaria todo o tempo aqui comigo. E a inveja juntou-se o ciúme. Inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não. Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro, sem que a gente esteja com ele. E a flor começou a ficar malvada, ficava emburrada quando a Pipa chegava e exigia explicações de tudo. E a Pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isso faria a flor sofrer. E a flor foi, aos poucos, encurtando a linha. A Pipa não podia mais voar. Via lido baixinho de sobre o quintal. Essa era toda a distância que a flor lhe permitia voar. As outras pipas, lá em cima. E sua boca foi ficando triste e percebeu que já não gostava tanto da flor como no início. Essa história não terminou. Está acontecendo bem agora, em algum lugar. E há 3 jeitos de escrever o fim. Você é que vai escolher.
Primeiro, a Pipa ficou tão triste que resolveu nunca mais voar. Não vou te incomodar com os meus risos, Flor, mas também não vou te dar a alegria do meu sorriso. E assim ficou amarrada junto à Flor, mais longe dela do que nunca, porque seu coração estava em sonhos de voos e nos risos de outros tempos. Segundo, a Flor, na verdade, era uma borboleta que uma bruxa má havia enfeitiçado e condenado a permanecer fincada no chão. O feitiço só se quebraria no dia em que ela fosse capaz de dizer não à inveja e ao ciúme e se sentisse feliz com a felicidade dos outros. E aconteceu que um dia, vendo a Pipa voar, ela se esqueceu de si mesma por um instante e ficou feliz ao ver a felicidade da Pipa. Quando isso aconteceu, o feitiço se quebrou e ela voou, agora como borboleta, para o alto, e as duas, Pipa e borboleta, puderam brincar juntas. Terceiro, a Pipa percebeu que havia mais alegria na liberdade de antigamente que nos abraços da Flor, porque eles eram abraços que amarravam. E assim, num dia de grande ventania, e se valendo de uma distração da Flor, arrebentou a linha e foi em busca de uma outra mão que ficasse feliz vendo-a voar nas alturas. E aí, pessoal, vocês gostaram da nossa história? Eu espero muito que sim. Então, gente, e aí? Quem aqui já construiu uma pipa? Já sozinho construiu, fez, confeccionou uma pipa? E quem já brincou também? Se você ainda não fez, né, é uma oportunidade aí nessa quarentena, nesse período sem aulas presenciais, vocês aproveitarem e brincarem de pipa, de soltar pipa, de fazer, né, confeccionar pipa. Então, vamos lá. Para iniciar o conteúdo da aula de hoje, a gente vai iniciar com português, tá? Então, em língua portuguesa, hoje nós iremos estudar um pouco sobre gramática. E na gramática, nós iremos ver os pronomes demonstrativos, tá? Os pronomes demonstrativos, quais são eles? Eu gostaria que você pegasse o seu livro didático, o livro do PNLD, esse livrinho aqui, ó. Pegue ele aí para você abrir junto comigo, para nós conseguirmos entender um pouco sobre o conteúdo, tá bom? Você vai abrir na página 52, abra aí o livro na página 52 e me acompanhe. Você vai ver que lá em cima tem para falar e escrever melhor, não é para responder nada ainda, porque a gente precisa entender o conteúdo primeiro. E aí nós temos gramática, pronome demonstrativo. Você vai pular toda essa parte e vai lá para esse quadro verde que nós temos aí, que é um quadro de explicação. E você vai acompanhar junto comigo o que diz esse quadro verde, ok? Os pronomes demonstrativos, eles indicam a posição dos seres em relação às pessoas gramaticais. Este, esta, estes, estas, isto, indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa que fala. Exemplo, este livro aqui é meu. Esse, essa, esses, essas, isso indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa com quem se fala. Exemplo, eu estou falando com vocês, aí eu digo, esse livro aí que está com você, na sua mão, é seu. Porque está perto de você, não está perto da pessoa que está falando, do locutor, está perto do interlocutor, certo? Aí nós temos o exemplo aqui do nosso livro. Por favor, pegue essa fatia para mim. Próximo. Aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo indicam que o ser de que se fala está longe das pessoas que estão conversando. Então, está longe de mim, está longe de você. Está longe das pessoas que estão dialogando. Exemplo, quero aquele lanche ali, né? Exemplo, duas pessoas que vêm assim conversando e vem numa lanchonete, numa vitrine, um lanche, né? Eu quero aquele lanche ali. O lanche está longe das duas. Então, quando o objeto que está sendo referido, no caso aqui o livro, estou me referindo ao livro.
Quando ele está perto da pessoa que está falando, que nesse caso aqui sou eu digo este livro. Quando eu estou me referindo a um objeto que está perto da pessoa que está ouvindo, sem ser da pessoa que está falando, eu digo esse. Esse ou essa, né? Vai depender aí de qual ser, como o livro diz, a gente vai estar se referindo, né? De qual substantivo a gente vai estar se referindo. Para dar uma explicada bem mais ampla, vocês vão ficar com um vídeo super explicativo que vai complementar essa fala aqui do livro, tá bem? Nós usamos os pronomes demonstrativos para marcar espaço, que é a posição de um objeto em relação a quem fala e quem ouve. Usamos também para marcar tempo, que é passado, presente e futuro. Os pronomes demonstrativos são este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. E agora nós vamos aprender como usar cada um deles. Usamos esse, essa e isso quando nos referimos a algo que está perto da pessoa com quem eu falo. Olha o exemplo. Essa caneta, ela está próxima da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu uso essa. Usamos este, esta e isto quando nos referimos a algo que está próximo de quem fala, no caso, próximo a mim, como exemplo. Esta caneta, ela está comigo, a pessoa que fala. Agora, usamos aquele, aquela e aquilo quando nos referimos a algo que está afastado da pessoa que fala e afastado também com quem se fala. Olha o exemplo, aquela caneta está longe dos dois. Vamos juntos observar essa cena e entender como foram usados os pronomes demonstrativos. O primeiro aluno está com um livro na mão, então ele diz: este livro é meu. Já a professora está afastada do livro e ela diz: esse livro deve ser encapado. O terceiro personagem dessa cena aponta uma janela que está longe de todos e diz: aquela janela está quebrada. Então, pessoal, espero que tenha ficado bem claro, né? A respeito dos pronomes demonstrativos. E aí, a atividade que vocês irão fazer será na página 52 e 53. Essa é a atividade de português, tá? Então, na página 52, a primeira questão. Na página 53, a segunda e a terceira. Essa é a de português. Agora, vamos para a matemática. Vamos lá. Na matemática, o que foi que nós vimos essa semana? Vamos recapitular? Vamos lá. Essa semana, na matemática, na segunda-feira, nós vimos adição e subtração. Não foi isso? E vocês perceberam que todos os probleminhas que nós colocamos lá, que eu coloquei para vocês na atividade, foram problemas que tinham a ver com 7 de setembro, com 6 de setembro, ou com a independência, ou com o aniversário de Morrinhos, né? Emancipação política de Morrinhos. E na quarta-feira, ontem, nós vimos na matemática problemas envolvendo multiplicação e divisão. Também todo nesse contexto aí de independência, de emancipação política de Morrinhos, não foi isso? Então, um dia foi adição e subtração, outro dia multiplicação e divisão. O que será hoje? Hoje vai ser a junção de tudo, mas não será a junção de tudo de uma simples forma. Serão problemas que envolvam duas ou mais operações. Alguns problemas que vocês vão ler, vocês vão perceber que precisa você fazer continha de mais de menos, de mais de dividir, tá? Vai estar misturado. Às vezes você vai fazer de multiplicação, depois de divisão. Então, serão problemas envolvendo mais de uma operação, certo? E essa atividade ela será enviada em PDF,
tá bem? Você vai me pedir, né, pelo WhatsApp. E você já sabe como é o esquema, né? Você vai me dizer o que você entendeu. Mande um pequeno áudio ou um pequeno parágrafo explicando o que você entendeu do vídeo, né? O que teve na aula de hoje, tá bom? Gente, e também será no contexto da semana aí que nós estamos vendo, Semana da Pátria e Semana do Município. Tanto vai tratar da independência, quanto também vai tratar da emancipação política de Morrinhos, desfile 6 de setembro, desfile 7 de setembro. Vocês vão ver muito isso nos probleminhas da atividade de hoje, ok? E aí, você vai fazendo seu caderno, você copia só se você quiser. Você pode colocar só as respostas, porém, é necessário que você faça os cálculos, tá bom? A atividade ela só irá valer se tiver os cálculos armados e efetuados, tá? E para finalizar a nossa aula, afinal de contas, como eu falei tanto que nós estamos aí na Semana da Pátria, né? Semana do Município. Para finalizar, o que a gente vai ter hoje a respeito desse tema? Eu vou trazer para vocês um videozinho bem interessante, que é com o hino nacional, tá? Que vocês já conhecem, que a gente canta lá na escola no momento cívico, o hino nacional. Na segunda-feira a gente estudou o gênero hino, não foi isso? Mas nós vimos o hino da independência. Hoje eu vou colocar aqui o hino nacional, vai ter a letra todinha. Eu peço que você escute, cante. É bom que você aprende direitinho para quando nós retornarmos às nossas aulas, nós cantarmos novamente e em várias outras ocasiões, né, que exigem esse momento aí de patriotismo por nossa parte, ok? Eu aguardo as fotos das duas atividades, tanto português quanto matemática, e estarei em seguida enviando o vídeo com a correção. Bons estudos! Ouviram em Piranhas margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. A pátria amada,